livro do profeta Daniel, capítulo de número 1. Vou fazer a menção do versículo de número 1 até o versículo de número 8. Amém? Para ganharmos tempo, eu vou mencionando aqui a palavra. E diz assim a palavra do Senhor. E no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns jovens dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovem em quem não houvesse defeito algum, formoso de aparência, instruído em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendido no conhecimento, e que estivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque, e Azarias de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Podeis se sentar enquanto eu faço um momento de oração nessa. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença mais uma vez, Senhor. Prova ao Senhor que eu seja o ministro da Tua palavra, Senhor. Então é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua. É necessário que o Teu Espírito Santo tome a direção dos meus lábios, tome a direção da minha voz e das palavras a ser ministrada ao coração da Tua igreja nessa noite, Senhor. Porque eu creio no poder de uma palavra que despede labaredas de fogo, Senhor. Que tem poder, Senhor, de incendiar a nossa alma e nosso espírito. Que tem poder, Senhor, de transformar a essência do nosso caráter nessa noite, meu Pai. Senhor, eu sou grato ao Senhor por cada oração, cada louvor, Senhor, entoado nessa noite, meu Pai, e por tudo que o Senhor já se operou, por essa palavra ministrada, em nome de Jesus. Amém. Há um cativeiro se iniciando ao povo de Deus. Um povo de Deus que foi elegido para ser propriedade peculiar, reino sacerdotal e povo santo. Só que a presença de Deus, através dos mandamentos e das instruções e das leis que Deus havia dado a Moisés, condicionava a tua presença no meio do arraial do povo hebreu, mediante a um arraial santo e purificado. Deuteronômio capítulo de número 23, versículo de número 14. Deus, ele diz através da boca de Moisés, que o Senhor teu Deus, ele anda no meio do teu arraial, para te livrar, e entregar os teus inimigos diante de ti, pela qual o teu arraial será santo, para que o Senhor não veja coisa imunda em ti, e para que o Senhor, ele não passe para trás de ti, porque viver uma vida de santificação, em uma vida de fidelidade para com o Senhor, faz com que a manifestação da presença de Deus, faz com que os nossos inimigos caiam por terra, e a vitória na autoridade do nome de Jesus é decretada para nossas vidas, mas tudo condicionado para ter o nosso arraial, a nossa vida, em santificação e pureza para o Senhor. A palavra já nos instrui dessa maneira, mas nós vemos que esse povo que foi elegido para ter o teu arraial purificado e santo, por um período de tempo decide sujar o teu arraial
e não obedecer mais à voz de Deus, os mandamentos de Deus, e andar segundo o curso que Deus havia determinado para a vida deles. Nós vemos que não era todos, mas por causa de alguns ou por causa de muitos, mesmo aqueles que se santificavam tinham que pagar um preço, porque Deus, Ele permite que o justo sofra junto com os injustos, porque no meio de um cenário de injustiça, Deus, Ele sempre precisa ter alguém diferenciado, para mostrar que ainda é possível ter um cativeiro virado, e uma vida de compromisso para com o Senhor, mediante a palavra e as instruções, na qual o Senhor tinha já estabelecido para nossas vidas. Nós vemos isso no livro do profeta Abacuque, na qual Abacuque está tendo uma visão de Deus. Não era algo que propriamente estava acontecendo, era uma visão na qual Deus diz para Abacuque: Abacuque escreve, Abacuque guarda, porque essa visão não é para este tempo, mas é para um tempo oportuno, pode até tardar, mas não falhará de acontecer. Abacuque está tendo uma visão na qual os caldeus, os babilônicos vêm entrando com grande violência, com mãos fortes contra Judá, destruindo a Judá, fazendo com que Judá ficasse oprimido diante da situação. E Abacuque começa a indagar a Deus, porque que ele clama e o Senhor não escuta, porque ele grita violência e o Senhor não salva. Deus, quando ele se manifesta para falar com Abacuque, ele diz: Abacuque, é obra da minha mão, sou eu que estou permitindo, sou eu que levantou os babilônicos, sou eu que levantou os caldeus, para oprimir o meu povo, para que eles possam compreender como é andar na minha presença, em retidão, compromisso e sinceridade. Abacuque, sou eu que estou permitindo eles passar por tão grande vejação. Abacuque indaga a Deus, e talvez você esteja indagando a Deus por causa de circunstância que tem acontecido sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nação, sobre o mundo na qual está acontecendo. E Deus, ele diz para Abacuque: Abacuque, é obra da minha mão. Abacuque pergunta: mas por que os justos, por que os que andam com Deus, por que os que purificam a tua vida tem que pagar o mesmo preço com aqueles que não andam a Deus? E Deus, ele diz para Abacuque: Abacuque, você tem que entender que o justo pela sua fé viverá, porque no meio de um cenário perverso, no meio de um cenário corrompido, no meio de um cenário de imundície, Deus sempre prepara a minha e a tua vida, aleluia, em retidão, compromisso e sinceridade com Ele, para mostrar que a fé ainda vira o cativeiro, que a fé ainda muda o quadro, que a fé ainda muda o cenário na qual nós estamos vivendo, que a fé ainda tem o poder de fazer com que a morte se torne vida, e que uma vida de imundícia ainda pode se tornar uma vida de santificação com o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E eu creio que tem pessoas como Abacuque aqui, para viver pela fé, sabendo que Deus pode mudar o quadro e o cenário na qual estamos vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o cenário de desobediência de Judá leva eles cativo. O cenário de não obedecer à voz de Deus faz com que o povo de Deus vai sendo levado cativo. A Bíblia Sagrada diz que quando eles são levados cativo, três deportações acontecem de Judá para a Babilônia. E nessa primeira deportação, onde se encontra o livro do profeta Daniel, a Bíblia Sagrada diz que o rei manda trazer jovens instruídos, cheios de sabedoria, em conhecimento, que tenha ali a facilidade, a habilidade para aprender coisas novas, para que pudesse ser assistido diante do rei. E ele traz ali esses jovens de Israel para dentro do palácio, e ele traz ali algumas orientações para o chefe do eunuco, para que eles pudessem se alimentar da comida que saía da mesa do rei, e também do vinho que saía da mesa do rei. É interessante notarmos, porque quando esses jovens são levados cativo, o rei ali, Nabucodonosor, ordena para que o chefe dos eunucos, Aspenaz, quando trouxesse esses jovens, determinou-lhe a porção diária na qual eles deveriam comer, e do vinho que ele deveria beber. É interessante que essa comida e essa bebida não era qualquer tipo de comida,
não era qualquer tipo de bebida, porque essa comida e essa bebida saía direto do palácio real, essa comida e essa bebida saía direto da mesa do trono de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E convenhamos, qual é o rei que se alimenta de qualquer coisa? Qual é o rei que não come da melhor comida? Qual é o rei que não bebe da melhor comida? E aqueles jovens estão diante dessa melhor comida, e estão diante da melhor bebida. Mas deixa eu te dizer algo antes de eu ministrar ao teu coração algo que o Senhor falou comigo. Você precisa entender algo. Por quê? Porque diante de um cenário corrupto, no meio de um cenário perverso, no meio de um cenário de desobediência, que levou aqueles jovens cativos, aquele povo cativo para a Babilônia, talvez eles pudessem imaginar, no versículo de número 5, que a mão do Senhor pudesse estar agindo de forma misericordiosamente em favor da vida deles, por ter colocado eles diante do palácio para comer da melhor comida do rei e para beber da melhor comida do rei. Mas deixa eu te entender, de explicar algo aqui nessa noite. Enquanto muitos ali estavam pensando, é o Senhor em nosso favor, é melhor mesmo comer da comida do rei, é melhor mesmo beber da bebida que sai da mesa do rei, porque de alguma forma Deus está tentando nos honrar. Mas Deus não honra pessoas desobedientes, Deus não dá privilégios para pessoa que não anda em compromisso e em sinceridade para com Ele. Eles poderiam estar achando que eles estavam sendo honrados por Deus, mas estava sendo desprezado. Eles poderiam achar que estava comendo da melhor comida, mas não era a melhor comida que Deus tinha preparado para a vida deles, e nem da bebida que estava sendo preparada para a vida deles. Mas deixa eu te dizer algo, meu querido, aqui nessa noite eu creio e confio no poder dessa palavra, que tem pessoas que não vai aceitar comer dos manjares do rei, nem da bebida do rei, mesmo que pareça que seja providência de Deus. Você vai ter discernimento para entender que a tua vida ainda não está em conformidade de receber honraria da parte de Deus. Havia um laço armado no versículo de número 5, onde eles poderiam pensar que Deus estava agindo de misericórdia para com eles, mas eles tinham sido levados cativo por causa de desobediência. Só que no meio desse cenário você pode ser honrado por Deus, mas qual é a decisão que você precisa tomar na tua vida e eu na minha vida hoje? Porque o Senhor, Ele falou ao meu coração: quem come do pão vivo que desceu dos céus, não aceita iguarias que sai da mesa de um rei ímpio. Apocalipse capítulo de número 19, versículo de número 9, diz que tem uma mesa sendo preparada para a minha vida e para a tua vida, para aqueles que são santos no Senhor Jesus Cristo. Tem uma mesa sendo preparada, porque bem-aventurados que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. O Senhor já preparou uma mesa para mim e para a tua vida. O Senhor vai preparar para que você possa se alimentar de coisas grandiosas da mesa do rei. Aleluia, glórias a Deus. E não importa o cenário da tua vida, quando você tem compromisso, retidão e sinceridade com Deus, Deus, Ele vai preparar uma mesa, preparar um banquete, para que você possa se sentar na presença dos teus inimigos. Aleluia, glórias a Deus. 2 Samuel capítulo de número 9, a Bíblia Sagrada nos diz sobre Mefibosete, filho de Jonathan, aleluia, amigo de Davi, na qual está em Lodebar, numa terra de esquecimento, num deserto. E nós vivemos nesse deserto. Muitas das vezes somos esquecidos, muitas das vezes somos desprezados, mas o Rei justo nessa noite manda dizer para a vida aqui nessa noite: não importa o cenário de esquecimento do homem para a tua vida, eu, o Rei justo, santo e fiel, não deixo o meu justo desonrado, desprezado.
esquecido, porque diante do cenário de Lodebar, Deus dá ordenança para Davi com a carruagem real, para que Mefibosete venha se sentar à mesa e comer diante da mesa de Davi por todos os dias da tua vida. E o Senhor está se lembrando de pessoas que estão no esquecimento aqui, para dizer que um tempo de honra está se chegando sobre a tua vida. Prepara para a carruagem real, prepara para comer o melhor banquete de Deus, prepare para comer, beber o melhor do Senhor para a tua vida, porque o Senhor está se lembrando de pessoas que no meio do esquecimento da humanidade, o Senhor ainda tem olhado com olhar de graça e de misericórdia diante do trono da graça do Senhor. Você já comeu do pão vivo, você não precisa das iguarias do rei ímpio. Você não precisa das coisas que o mundo te oferece. Você precisa somente esperar a provisão de Deus se chegar para a tua vida. Aleluia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. Os discípulos de Jesus haviam ido para Samaria comprar comida. E quando eles voltaram, eles disseram ali para Jesus: Jesus se alimenta. Jesus, ele diz ali: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Os discípulos de Jesus ali: como assim? Será que alguém trouxe comida para ele? Jesus diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a tua obra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a tua obra. Eles estavam buscando um alimento físico e Jesus está dizendo: o meu alimento espiritual é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a tua obra. Aquele povo estava preocupado com o alimento da mesa do rei ímpio, e Jesus estava preocupado com o alimento espiritual que ele ia te servir nessa noite. Aquele povo estava preocupado com o vinho que ia ser servido, mas Jesus, ele te trouxe aqui uma bebida espiritual para a tua alma nessa noite. Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18, ele diz assim: não vos embriaguei com vinho em que há contenda. Alimento, bebida física, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas Paulo, como é que enche do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Será que você já cantou e salmodiou ao Senhor nessa noite em teu coração? Será que você já bebeu do Espírito Santo nessa noite? Porque quem come do pão vivo que desceu dos céus e se embriaga do Espírito Santo não precisa se alimentar do que o mundo lhe oferece. Aleluia. Só que muitos estão se corrompendo. Muitos não querem mais esperar as provisões dos céus. Só que no versículo de número 6, a Bíblia Sagrada diz: muitos foram trazidos para Babilônia, muitos jovens de Israel foram trazidos da Babilônia para a Babilônia. Mas no versículo de número 6, tem pessoas que são discernidas no meio deles. No meio do povo de Deus tem alguém que se destaca, é discernido. A Bíblia Sagrada diz que entre os jovens hebreus que estavam naquele lugar se acharam 4 jovens de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 4 jovens de Judá. Eles não eram o único, porém foram discernidos como referencial e a diferença dentro daquele cenário. E eu quero te dizer que eu e você, no meio do cenário mundano na qual nós vivemos, nós temos que ser referencial com Deus. Eliseu, quando passava, a mulher sunamita diz assim: vai aí um santo homem de Deus. Só que quando nós estamos envolvidos por um cenário corrupto, quando o cenário de crise se chega sobre as nossas vidas,
Quando o Senhor nos permite entrar no meio de um cenário perverso e muitas das vezes ficar estabelecida nossas vidas no meio desse cenário perverso, a circunstância faz com que os vestígios daquilo que honra a Deus na nossa vida seja tirado. Porque quando esses jovens são trazidos, a primeira coisa que eles querem fazer é oferecer comida oferecida. A segunda coisa que eles querem fazer é apagar qualquer vestígio de que há do nome de Deus naquele lugar. Porque o nome de Daniel, Misael, Ananias e Azarias trazia uma representatividade, havia um impacto espiritual no nome daqueles jovens quando o nome deles era mencionado. Porque o nosso nome vale mais do que o nosso título. Porque o nosso nome revela o nosso caráter. O nosso título revela a nossa capacidade em Deus de realizar algo por causa da transformação do caráter que Ele fez em nós. Só que tem muitas vidas que prezam mais o título do que o nome. Só que o apóstolo Paulo, o maior apóstolo pós-Jesus, ele nunca se identificou como o apóstolo primeiramente. Porque para ele era título, era consequência de um caráter transformado. E tem muitas pessoas que, se não for chamado pelo nome de diaconato, pastor, presbítero, evangelista, não sauda as pessoas com a paz do Senhor. Porque para elas vale mais o que elas adquiriram, o título, do que o caráter transformado que Jesus fez por elas. Só que deixa eu te dizer algo. O título vai me levar para receber ou não o galardão da parte do Senhor, ou até mesmo perder a salvação. Só que o meu nome está escrito no livro da vida, meu título não. Eles tentam apagar a identidade daqueles jovens. Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias significa quem é como Deus. Azarias significa, Misael significa, Ananias significa Deus é gracioso. Misael quem é como Deus. E Azarias, Deus é auxílio, Deus é ajuda. Só que no meio de um cenário corrompido, eles tentam apagar o nome deles, transformando para outro nome, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, trazendo representatividade a deuses babilônicos. Só que eu quero te dizer algo pelo poder dessa palavra. No meio do cenário perverso na qual nós estamos vivendo, no meio de um cenário de imundície que muitas das vezes a nossa vida se encontra, não por causa de quem nós somos, mas por causa das pessoas que nos envoltam. A opressão tenta apagar a identidade de servo de Deus na tua vida. Mas eu quero te dizer algo pelo poder dessa palavra. Não importa o que eles intentam contra a tua identidade. Não importa o que eles intentam contra o teu nome. Não importa o que eles intentam apagar para que o nome de Deus refletido sobre a tua vida venha a ser negligenciado. Porque eles podem mudar a tua identidade. Eles podem mudar o teu nome. Eles podem dizer o que quiser a respeito da tua vida. Mas o teu caráter santo, do Espírito Santo que há sobre a tua vida, é irrevogável. Não pode ser tocado. Eles mudam o teu nome. Eles tocam na tua identidade. Mas o caráter do Espírito Santo que reflete a imagem de Deus na tua vida não pode ser apagado. Aleluia, glória. Aquele jovem teve a tua identidade mudada, mas o teu caráter não foi tocado. E eles viviam num cenário corrompido, perverso, num cenário de idolatria, num cenário de depravação moral e espiritual, num cenário de, aleluia, depravação carnal, aleluia, glórias a Deus. E mesmo assim, a identidade de Deus estava gravada. E tem pessoas aqui que perdeu a identidade, mas tem a oportunidade de voltar para a oportunidade de voltar a ter um caráter santo e que ninguém vai mais tocar. Aleluia. Porque tocou, não foi porque, aleluia, Deus permitiu, foi porque você deixou. Aleluia. Porque no versículo de número 8, a Bíblia Sagrada nos diz que mesmo diante de tanta oferenda, mesmo diante de trocar a identidade daqueles jovens, Daniel assentou no teu coração
não se contaminar com a comida do rei, e nem com a bebida que saía da mesa do rei. Deus não falou com Daniel. Deus não diz assim: se mantém firme que eu vou te honrar neste lugar. Se mantenha com compromisso e retidão comigo, que eu vou fazer algo através da tua vida. Não, Daniel assentou no teu coração. Por quê? Porque Daniel tomou uma decisão. Não importa do cenário que eu esteja, não importa quem não clame a Deus, não importa quem vive numa vida de imundícia, o que importa é que eu tenho compromisso com quem é santo. Então eu assento no meu coração a também viver uma vida de santidade. Mas o que motivava Daniel a ter uma vida de santidade? A própria natureza santa de Deus. Porque nós buscamos motivação do porquê, e do porquê, e do porquê, e do porquê nós temos que fazer certas coisas. Mas a nossa motivação está na própria natureza da pessoa de Deus. O teu caráter santo tem que ser a motivação para mim e para a tua vida de viver uma vida de santificação. Porque santificação é um processo de 3 etapas. A regeneração, quando aceitamos Jesus. A santificação, que é um processo contínuo, onde somos lavados e purificados continuamente pelo poder da palavra do Senhor. E o terceiro processo, que será o último processo de glorificação, porque não entra carne e não entra sangue no reino dos céus, mas entra corpo glorificado, que é o último estágio da santificação. Só que talvez você esteja dizendo que é difícil no cenário que você vive, no ambiente que você vive, viver uma vida de santidade. Mas uma vida de santidade independe do ambiente que você está, independe de onde você trabalha, independe de onde você estuda, independe da rua que você mora, independe da casa que você vive, independe da tua própria vida. Por quê? Porque santidade é questão de decisão. Eu decido ser santo. Porque você pode viver num cenário santo e ter uma vida de podridão. Mas você pode viver num cenário de podridão e decidir ter uma vida de santidade. É escolha, é decisão. O que você decide para a tua vida. Porque nós estamos falando dos últimos cultos, vem falando antes de fechar o templo, que o Senhor está às portas, que no céu não entra de qualquer maneira, que quem quiser ter as vestes resplandecentes tem que lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. A serva do Senhor foi usada pelo Espírito do Senhor na Santa Ceia. Mas primeiramente falarei da ministração do pastor, que falou sobre o fermento. O fermento pode representar o pecado que há nas nossas vidas, que nos impede de ter santificação com Deus. Mas também deixar que o inchaço toma conta. O que é esse inchaço? Deixar que nosso título sobreponha nosso nome. E a serva do Senhor, usada pelo Espírito Santo do Senhor, e o Espírito Santo, através da boca da serva do Senhor, diz que meu sangue não foi derramado, aleluia, para causar morte. A mensagem foi clara. Num culto de Santa Ceia, o meu sangue não foi derramado para gerar morte. Arabacarabandei, farabacarabandei, farabacarabanai, orabacarabandei, faramanai, chorabacarabadaiacé. Porque a primeira epístola de João, capítulo de número 1, versículo de número 7, porque o sangue de Jesus Cristo, Filho amado de Deus, me purifica, te purifica, nos purifica de todo o nosso pecado. E a única coisa que gera morte nas nossas vidas é pecado. E santificação é vida de retidão com Deus. Eu tenho 5 minutos. Primeira epístola de João, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo o que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santo como eu sou santo. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos 3 e 4, 7 e 8. A vontade de Deus para mim e para a tua vida é a santificação, para que vos abstenha da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o vosso vaso em santificação e honra, porque Deus não te chamou para a imundície, mas para a santificação. E quem despreza isso, não despreza aos homens, mas sim a Deus,
que lhes deu também o Espírito Santo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 17, a oração mais linda de Jesus, orando pelos seus discípulos a partir do versículo de número 17. Santificai-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também vos enviei ao mundo. E por eles mesmo eu me santifico a mim, para que eles também sejam santificados na verdade. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23. Que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e que todo o vosso espírito, alma e corpo seja irrepreensível, seja conservado plenamente irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Concluo. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 14. Segue a paz com todos, não somente com os que amam você, mas os que te odeiam também. Só que o escritor completa: e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem que ter paz com todos e viver uma vida de santificação, porque tem muitas pessoas que têm paz com todas, mas não tem santificação. Você não pode abdicar da tua santificação para ter paz com aqueles que te aborrecem, porque você não pode abdicar da tua santificação e andar segundo os cursos deste mundo para não, aleluia, ter ali contenda com aqueles que não conhecem a Deus. Não, você tem que ter paz com eles sem corromper a tua santificação. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A natureza santa de Deus deve ser a motivação para a santificação dos cristãos. Amém? Se você, por algum período de tempo, deixou a tua santificação de lado, por causa das oferendas que o mundo te ofereceu, o Senhor está te dando essa palavra para dizer que Ele ainda não esqueceu da tua vida, que Ele ainda tem olhado diante do trono da graça do Senhor, que o sangue que foi derramado pela tua vida não foi sangue de morte, foi sangue de vida. Mas eu preciso que viva uma vida de santificação, porque a santificação te aproxima de Deus, mas a imundície te afasta de Deus e te leva para a condenação eterna. E o Senhor te chama nessa noite para renovar a tua aliança santa com Ele, em nome de Jesus. Amém? As palmas que adoram ao Senhor, eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.